juntinhos de novo aqui num novo vídeo com um ensinamento fundamental, de base mesmo, para que a gente prospere, que a gente entenda, tá? Como que a gente pode tanto prosperar como atrapalhar a prosperidade. E hoje eu trago aqui 4 fundamentos da Bíblia. Nós vemos hoje em dia muita gente falando tanta coisa, faça isso, faça aquilo, não tenha isso, não tenha aquilo, mas fundamentos mesmos, base mesmo, nós temos que procurar de fato nos ensinamentos ocultos. E hoje então eu tenho 4 que estão na Bíblia, olha quanto tempo, hein? E que realmente de fato nos ajudam muitíssimo. Então vamos começar, mas antes deixe me apresentar. Se é a primeira vez que está por aqui, você ainda não me conhece, eu sou Raquel Pozzi e estamos aqui no meu canal do YouTube. Aqui nós temos muitos temas interessantíssimos para crescimento, desenvolvimento, de ocultismo, metafísica e espiritualidade. Além de nossos rituais, que temos também, das palestras como esta, que faz parte de uma palestra que eu dou sobre prosperidade, temos também muitas previsões com tarô e numerologia. Portanto, vale a pena. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e compartilhe dos vídeos que nós temos. Participe de todo este desenvolvimento tão grande para a nossa encarnação atual. Muito bem, vamos lá. Vamos começar então 4 que eu selecionei muito importantes da Bíblia para que a gente aprenda. A Bíblia é escrita através de parábolas. Parábolas é uma forma da escrita que se adapta ao momento. Então, naquele momento, a Bíblia praticamente toda é escrita com símbolos que as pessoas pudessem compreender, com coisas relacionadas ao lugar em que estavam vivendo, para que pudessem entender melhor o que lhe era transmitido por quem estava falando aquelas palavras, tá? A gente tem que entender que naquela época eram pouquíssimas as pessoas que sabiam escrever, eram muito poucas, e portanto eram muito poucas as que tinham um estudo. Então, quem estava proferindo a parábola, quem estava ensinando, tinha simbolismos que se relacionavam ao meio ambiente, à forma, ao lugar em que o povo se encontrava. Então, eu escolhi 4 que, na minha opinião, são muito importantes. Primeira, a gente encontra, né, no livro da Bíblia. Se vocês forem comprar uma Bíblia, procurem sempre comprar a Bíblia Sagrada, tradução de Almeida Prado. Esta, por exemplo, tem muitas Bíblias, tá? Mas essa aqui é a que a gente usa para estudo. Então, Almeida Prado, Almeida revisada e atualizada, revista e atualizada, tá? Então, aqui vocês compram uma Bíblia que é a mais, que se aproxima mais a não ter tendências, tá? Para determinadas religiões ou para nada, é apenas a que mais se aproxima apenas, não é perfeita, claro, porque não existe ainda a tradução perfeita, mas é a que mais se aproxima, como eu estava dizendo, para o simbolismo, a tradução do hebraico da Bíblia, tá? Então, aqui eu separei. O primeiro que eu acho que é muito importante é do Filipenses, Filipenses 4, parábola 4:12, tá? Versículo 12, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Esse ensinamento é muito importante. Primeiro começa dizendo, sei o que é passar necessidade, tá? Em algum momento da nossa vida, todos nós passamos necessidade de algo, seja do ponto material ou emocional, mas agora nós estamos nos referindo à questão da prosperidade, ou seja, da materialidade do que nós estamos querendo conseguir. Em seguida diz assim, sei o que é ter fartura. Ou seja, quem está falando esta parábola é uma pessoa que já teve pouco e já teve muito, tá? Provavelmente muitos de nós também tivemos situações assim, tínhamos pouquíssimo, não tínhamos nada, tínhamos tudo, ou então tínhamos tudo, perdemos, ficamos com pouco ou ficamos com nada.
Mas o segredo é viver contente, diz a parábola, em qualquer situação. O importante que tem esta parábola é a lição de que nós precisamos nos adaptar ao momento que estamos vivendo. Não acomodar-se, não, adaptar, fazer ajustes em nossa vida. Ou seja, se hoje eu estou muito bem de vida, que bom, legal, eu vou viver com tudo que eu tenho, eu vou estar muito feliz. Vou querer comprar uma coisa, vou comprar, vou poder ajudar alguém, vou poder poupar, maravilha. Mas se um dia eu não tiver, eu não posso ficar nem entrando, não é bom para mim, não é bom para cada um, ficar entrando na questão negativa da raiva, tá? De usar palavras baixas, nem também entrar na questão negativa da vítima. Ah, olha, acontece comigo agora. Por quê? Tá? Mas apenas novamente se adaptar. Quando a gente está numa situação muito boa, passa por uma situação ruim e se adapta, a gente entende a mobilidade, entende que a vida é circular, que um dia podemos estar no círculo em cima e um dia embaixo, que um dia podemos ter muito e um dia ter pouco. Da mesma forma, quando nós temos muito pouco e de repente temos aqui uma coisa muito boa que acontece na sua vida e você tem muito, da mesma forma, manter sempre o coração puro. Coração puro significa gratidão e amor. Então, se antes eu tive pouco e agora eu tenho muito, eu vou poder ser generoso, aplicar o sentido da generosidade humana, que é ajudar os outros, tá? Ver quem precisa de uma coisa, quem precisa de outra e poder colaborar com as pessoas. Então, Filipenses 4, versículo 12, traz um ensinamento muito grande da importância de não se acomodar, de não se fazer de vítima, de não pensar, ai, tudo ruim para mim, eu estava tão bem e agora como é que eu estou ruim, porque aí você vai ficar ruim mesmo, tá? E ao mesmo tempo, se você está muito mal, não ficar, ai, olha como eu queria ser rico como fulano de tal, como fulana de tal, mas entender que em algum momento, se você prosperar, se você criar uma egrégora, uma possibilidade mental positiva e criativa, você também terá, não sei se tanto quanto você quer ter, comparando-se a outra pessoa, mas eu lhe garanto sim que você terá a prosperidade de ter tudo que merece, que precisa, na hora que precisa, o que merece. Portanto, é muito importante que a gente entenda esta possibilidade que a vida exige de nós, tá? Que a gente se alegre quando a gente está na fartura e que a gente se compadeça de todos os que sofrem quando a gente não está na fartura, porque aí nós temos a oportunidade de nos sentirmos, de ter empatia por aqueles que também sofrem, tá? Mas aí adaptar-nos e mobilizar-nos para sair tanto da carência, da pobreza e chegar à fartura, como acomodar-nos também em toda a prosperidade muito, muito boa, à qual nós temos direitos. Segundo ponto que eu encontrei, que eu acho assim muito importante na Bíblia, está nos Provérbios, tá? Provérbio 15, versículo 23. Provérbios 15, versículo 23, que diz assim: os planos fracassam por falta de conselhos. Gente, quem que já não fez um plano aí e não deu certo mesmo? Foi por água abaixo. Por quê? Você não ouviu conselhos. E o conselho de quem? Quem indica ouvir? Ouvir, se você está ouvindo, ou se você tem que ouvir, é porque alguém está falando. Então, ouvir os conselhos representa a sua comunicação. Comunicar-se. Comunicar-se com sua família, comunicar-se com seu grupo, comunicar-se com pessoas que possam lhe orientar, ouvir as pessoas que sabem mais do que você,
tá? Então, de alguma forma, você vai encontrar o caminho para você receber os conselhos e você analisar e tomar para você os conselhos. Porque quem já viveu mais, quem já sabe mais, quem já experienciou mais a vida, com certeza já teve mais experiências. Muitas podem ter dado certo e muitas podem ter dado erradas. Portanto, tem mais conselhos para lhe dar. É aquela questão de que às vezes chega uma palavra, não vai por esse lado aqui, não vai dar certo. Aí você fala, não, eu vou sim, eu vou. E inclusive eu já ouvi muita gente falando, eu vou seguir a minha intuição. Nem sabe o que é intuição. Intuição não é seguir o que você põe na sua cabeça. Pelo contrário. Então muita gente fala assim, eu não vou fazer isso que me aconselharam, porque eu vou ouvir minha intuição. E põe a mão no coração, tá? Então vejam, ouvir conselhos de quem sabe mais, de quem está mais preparado, é muito importante. Se alguém fala para você, não faça isso, que tem um jeito melhor, por que você não para ouvir? Tá? Então, ouvir os conselhos evitará muitos dos seus fracassos. E isso é extremamente importante. A comunicação. Você se comunica, você sabe ouvir, você sabe perguntar, porque quem sabe fazer perguntas vai receber respostas mais adequadas. Mas quem não sabe perguntar, com certeza, quem vai responder não vai saber responder. Então é muito importante, se você vai fazer um trabalho, um projeto, um plano, primeiro pense em quem eu estou me moldando, para quem que eu estou olhando, a quem eu quero adaptar esse sucesso para a minha vida, em quem eu posso confiar nesse sucesso, em tudo isso que a pessoa tem. E aí então você vai falar assim, quem pode me aconselhar neste momento? Tá? E nesse momento então você vai procurar alguém que tenha conhecimento daquilo que você procura fazer. Mas aí você tem que saber perguntar. De nada adianta você chegar na pessoa e falar para ela assim, eu tenho um projeto. A pessoa vai falar, legal. Aí você vai falar, eu conversei com a pessoa, não me disse nada. Mas você não perguntou. Você disse, eu tenho um projeto. Você não perguntou a pergunta correta. Tenho um projeto. Você pode me dar algum conselho sobre isto? Aí sim, a pessoa vai responder, claro, ou não. Aí depende do outro. Mas você tem que estar pronto para saber perguntar e para saber ouvir. No caso, ouvir pode levá-lo a mais questões, a mais perguntas. E novamente, perguntas claras. Nós estamos em um momento em que não há tempo a perder. Tá? Nossos mestres sempre nos dizem, o tempo urge. O tempo tem urgência. Hoje em dia estamos chegando numa época de cada vez mais rápida. Não há tempo a perder. Portanto, não temos tempo para ficar aí com o que chamamos popularmente de papinho furado. Seja claro nas suas perguntas. Seja preciso. E se você ouve um não vou te ajudar, tudo bem, respeite a opinião da pessoa, respeite isto que a pessoa diz, mas procure outros, não pare. Não é porque uma pessoa disse um não para você que você tem que abandonar a sua busca. Então, a comunicação é fundamental para que a gente consiga prosperar. Lembre, a gente não vive sozinho, a gente não prospera sozinho. Terceiro ponto que eu achei super importante dentro da Bíblia, que pode nos ajudar muito a prosperar, está em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Diz assim, se quiser construir uma torre, primeiro calcule se você tem o que você precisa. Se você quiser construir uma torre, primeiro calcule se você tem todo o dinheiro que você precisa para não ter que abandonar sua obra na metade. Gente,
Quantas e quantas pessoas não seguem este conselho de Lucas? Não seguem mesmo. Tem gente que se encanta com as coisas, eu vou fazer e começa pelo fim, né? Agora eu vou montar um delivery de comida. Ok, tem lugar? Não, então eu vou procurar o lugar. Procura o lugar, faz um empréstimo, faz um investimento e aí se dá conta que não sabe mais nada do trabalho. Que não sabe cozinhar, que não sabe o projeto, que não sabe como fazer, que não sabe como vai ter que adequar o espaço. Então, cada vez que você tem um projeto, você tem que pensar, mesmo que seja uma compra, uma aquisição. Tenho um projeto, quero comprar um apartamento grande mesmo, bonito, no melhor bairro da cidade que eu moro e morar com a minha família. Perfeito, é um desejo seu, tem tudo para acontecer. Mas você pode. Você tem o dinheiro? Eu tenho para dar entrada. Mas e depois? Porque depois você vai ter que continuar morando, vivendo, gastando com alimentação, com roupa, com a escola dos seus filhos. E o mais importante, o apartamento grande que sempre foi seu sonho, exige um gasto muito maior também. De condomínio, de limpeza, de artigos, de tudo, de móveis. Então, vamos pensar como diz Lucas. Se você quer construir uma torre, pense primeiro se você tem todo o dinheiro que você precisa, para não ter que parar na metade. Ou seja, importante ter planejamento e organização em seu dinheiro. Pensem quantas pessoas vocês conhecem, eu conheço muitas, que se encantam com um carro. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e compram um carro maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Aí depois não se dão conta que tem que pagar um IPVA muito caro, um seguro muito caro, e às vezes não tem nem garagem para deixar o carro. Então, planejamento. O que exige o planejamento? Exige saber se eu vou poder arcar com os gastos que isto que eu desejo vai trazer para a minha vida. Organizar o seu dinheiro não significa deixar seus planos para lá. Não, muito pelo contrário. Significa que você está muito mais próximo de você realizá-los de uma forma muito positiva, que com certeza trará fartura e prosperidade. Então vamos lá, como se organizar? Escreva, escreva, escreva. Sempre digo, não, o celular não serve para isto. Não vá lá, vou escrever aqui. Não, pega papel e lápis. Seu cérebro vai escrever e vai guardar melhor. Escreva, o que eu quero? Meu planejamento, eu quero fazer isto. Aí você vai começar. Como? Em que tempo? Em quanto tempo eu vou querer fazer? Aonde? Sei, eu tenho conhecimento do que eu quero fazer, ou eu precisaria estudar mais, fazer um curso. Então, quando você vai respondendo todas essas questões, você vai aprimorando a sua questão mais profunda, de ver se de fato você tem dinheiro para construir a sua torre. É muito, muito importante. E o quarto ponto que eu escolhi dentro da Bíblia, para que nos ajude na questão da prosperidade, voltamos a Filipenses. Mas agora vamos no capítulo 1, versículo 10. Filipenses 1, 10. Também muito, muito importante, que diz assim: vocês precisam discernir entre o que é melhor para a sua vida. Ou seja, a gente não tem que sair por aí querendo fazer as coisas e vão fazendo as coisas. Vocês sabem que discernir em nossa vida significa fazer escolhas. E fazer escolhas é extremamente importante para a prosperidade. Se você tem uma quantia X de dinheiro e você quer comprar algo, e você sabe que o dinheiro que você tem é muito, mas não é tudo, então você vai ter que parar aí, e você vai ter que fazer suas escolhas. Primeiro pensar, isto que eu quero comprar é importante para a minha vida?
A resposta pode ser sim, é importante. Então vamos a uma outra pergunta. Mas eu tenho todo o dinheiro? Lembra da torre? Eu tenho todo o dinheiro que eu preciso para comprar agora? Aí você vai ter que pensar. A resposta provavelmente seja não. Aí você pergunta, vale a pena eu me envolver em um empréstimo? Aí você vai ter que parar e pensar. Se eu gasto todo o dinheiro que eu tenho agora em um objeto e ainda tenho que fazer um empréstimo, eu vou ter dinheiro depois para viver e pagar o empréstimo e arcar com os gastos que o que eu vou comprar pode trazer para a minha vida? Aí você vai precisar pensar muito. E também pensar, neste momento da minha vida, eu vivo sem isso que eu quero comprar? A resposta geralmente é sim. Isto se aplica a tudo, a um bem muito grande, a uma roupa, a ir a um restaurante em determinado momento. E a base das pessoas não usarem esta forma de pensar é o que faz que os donos dos cartões de crédito cresçam tanto, enriqueçam tanto. Porque o cartão de crédito vai iludir você com a sensação de que tem dinheiro. Na verdade não tem, porque a conta chega. Não existe dinheiro gratuito, alguém paga. No caso, se você não analisar principalmente essa última perguntinha, eu posso viver sem isso neste momento? Olha, a maior parte das vezes a resposta é sim. E eu não estou dizendo isto só por dizer, eu digo por experiência própria. Eu faço tudo isto comigo. Eu aplico todo este conhecimento. Por isso que eu sei que a maior parte das vezes a resposta é vivo. Vivo muito bem. Eu vivo muito bem se eu não for esse restaurante que eu quero agora. Vivo. Eu vivo muito bem se neste momento eu não compro a blusinha que eu queria. Vivo. Então, assim a gente tem que pensar e aplicar os conhecimentos tão antigos que o ocultismo ou as ciências ocultas nos trazem. Eu aqui apresentei somente 4 que eu encontrei na Bíblia e que se adaptam muito bem para a nossa prosperidade. Agora, acho bom você copiar, escrever, aprofundar e principalmente pô-los em prática. Se você os fizer, eu garanto, você vai prosperar com certeza. Um grande beijo, meus queridos amigos. Não se esqueçam de dar um like aqui no nosso vídeo, inscrever-se no canal. Nos vemos no nosso próximo vídeo com mais ensinamento.